Petrol. No ano de 2007 foi derrotas marcantes para o Estado Islâmico. 3 anos após o grupo extremista declarar o califado nas vastas áreas que controlava na Síria e no Iraque, os dois países não têm mais cidades dominadas pelos jihadistas, mas isso não significa o fim do grupo ultra-radical, que ainda deve continuar realizando ataques terroristas pelo mundo. No dia 7 de dezembro, a principal aliada do regime sírio na guerra civil, a Rússia, que lançou uma campanha aérea contra o Estado Islâmico em 2015, declarou que o país de Bashar al-Assad está totalmente livre de combatentes do grupo. No dia 21 de dezembro, o governo americano indicou que algumas pequenas áreas da Síria ainda estão sob o domínio do grupo e podem levar alguns meses para serem liberadas. O governo do Iraque, por sua vez, anunciou em 9 de dezembro do mesmo ano, de 2017, o fim de qualquer domínio dos jihadistas no país, após uma ofensiva para expulsar os últimos combatentes em áreas desérticas. A ofensiva militar nos dois países contou com o apoio de bombardeiros aéreos da coalizão internacional liderado pelos americanos. As principais derrotas territoriais do Estado Islâmico neste ano incluem a cidade de Mossul, no Iraque, onde o líder Abu Baghdad fez a proclamação do califado em 2014, em Raqqa, na Síria, que foi considerada a capital do território. Forças leais ao ditador sírio Bashar al-Assad usaram armas químicas contra rebeldes sírios e atingiram também a população civil na cidade de Idlib. Dezenas de pessoas morreram e centenas foram hospitalizadas com sintomas que indicam terem sido vítimas de um dos piores da já longa lista de ataques com armas químicas na região da guerra síria. A oposição síria e seus aliados acusam a aviação de Assad pelo bombardeio, um dos últimos grandes territórios nas mãos dos rebeldes, voltando a acusar o regime sírio de violar os compromissos que assumiu no ano de 2013, após a morte de centenas de pessoas num ataque com gás sarin nos subúrbios de Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que conta com uma rede de ativistas no país, adiantou, ainda durante o acontecido, que pelo menos 11 das vítimas eram crianças e atribuiu o ataque à aviação síria e seus aliados russos, há vários dias envolvidos numa contraofensiva na província vizinha de Hama. Como resposta, navios de guerras americanos situados no mar Mediterrâneo dispararam uma série de mísseis contra a Síria na madrugada do dia 7 de março de 2017, uma retaliação pelo suposto ataque químico que deixou mais de 80 mortes e cuja responsabilidade é atribuída pelos Estados Unidos ao presidente sírio Bashar al-Assad. As autoridades americanas informaram que os 59 mísseis Tomahawk tinham como alvo a base aérea de Shayrat, na cidade de Homs, onde se acredita que partiram os caças que lançaram um ataque químico sobre Qam Shayna. O bombardeio americano atingiu aeronaves sírias, uma pista de pouso e as estações de abastecimento, disseram os militares. A televisão estatal síria chamou um ataque de ato de agressão por parte dos Estados Unidos e citou uma fonte militar que informou sobre danos causados pelo bombardeio sem dar mais detalhes. De acordo com o governador de Homs, o ataque deixou mortos. Essa é a primeira vez que os Estados Unidos atacam diretamente as forças de Assad em 6 anos de guerra. Até então, o país havia concentrado esforços em combater o autoproclamado Estado Islâmico na Síria e no Iraque, assim como militantes ligados à rede terrorista Al-Qaeda, que controlam grandes partes da província, onde fica a cidade de Qam Sheikhoun. A decisão de Trump de atacar as forças de Assad ocorre quase 3 anos e meio após o ex-presidente Barack Obama começar com uma ação militar após centenas de pessoas terem morrido em um ataque químico no subúrbio de Damasco. Obama havia declarado uma linha vermelha e estava pronto para atacar Assad antes de inverter o curso, gerando críticas por não impor suas linhas vermelhas e com isso encorajar os oponentes norte-americanos. Forças leais ao ditador sírio Bashar al-Assad
usaram armas químicas contra rebeldes sírios e atinge também a população civil na cidade de Idlib. Dezenas de pessoas morreram e centenas foram hospitalizadas com sintomas que indicam terem sido vítimas de um dos piores da já longa lista de ataques com armas químicas na região da guerra síria. A oposição síria e seus aliados acusam a aviação de Assad pelo bombardeio, um dos últimos grandes territórios nas mãos dos rebeldes, voltando a acusar o regime sírio de violar os compromissos que assumiu no ano de 2013, após a morte de centenas de pessoas num ataque com gás sarin nos subúrbios de Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que conta com uma rede de ativistas no país, adiantou, ainda durante o acontecido, que pelo menos 11 das vítimas eram crianças e atribuiu o ataque à aviação síria e seus aliados russos, há vários dias envolvidos numa contraofensiva na província vizinha de Hama. A guerra civil da Síria continua, sem um vislumbre para a paz. Forças sírias com apoio russo, iraniano e da milícia libanesa Hezbollah lutam ferozmente para expelir os últimos redutos sírios rebeldes em Guta Oriental. Vários civis ficaram encurralados nas batalhas e o número da baixa é muito grande. Bombardeiros da Rússia e tanques do exército sírio atacam a região, o principal reduto da oposição ao governo do país, nos arredores de Damasco. Deixaram pelo menos 76 civis nas últimas horas de confronto. Ambas localidades estão sob controle da facção islamista Legião da Misericórdia. A fonte destacou que alguns corpos estavam completamente calcinados, enquanto outros apresentavam queimaduras em algumas partes. Aviões russos usaram bombas proibidas internacionalmente, assegurou o observatório ainda. Esses projéteis estão carregados com uma substância composta de pó de alumínio e óxido de ferro, que causa queimaduras porque sua combustão dura 3 minutos após ser lançado. Em resposta ao suposto uso de um ataque químico na Síria, dessa vez na cidade de Duma, no dia 7 de abril de 2018. Os Estados Unidos, Reino Unido e França anunciaram que lançaram um ataque conjunto contra estabelecimento de armas químicas na Síria. Novamente, o regime sírio nega o uso delas, que são proibidas pelas convenções da ONU. Forças aéreas e marinhas de 3 países lançaram o primeiro ataque por volta de 21 horas de Washington, durante o pronunciamento do presidente Donald Trump na Casa Branca. Os sistemas de defesa síria reagiram, atingindo 13 mísseis nos subúrbios de Damasco. O Pentágono anunciou que 3 alvos foram atingidos na Síria, um centro de pesquisa, produção de armas químicas e biólogos em Damasco. Um armazém de armas químicas em Homs, a leste de Damasco, também foi atingido, em que os Estados Unidos acreditam que estavam os estoques de gás sarin, e uma base da mesma cidade teriam armas químicas. O presidente americano disse ainda que o uso de armas químicas foi uma escalada significativa e que as ações de Assad foram ações de um monstro.